Olá a todos, meu nome é Thiago Obleszczuk e, junto ao meu orientador, Adriano Scherchiglia, trabalhamos na construção do projeto Ferramentas para a Física de Partículas, o decaimento do bóson de Higgs em 2 fótons como exemplo. Nessa apresentação, veremos um pouco sobre esse projeto, focando especialmente em sua introdução e contextualização, a metodologia utilizada, os resultados obtidos e as conclusões sobre o mesmo, além das referências utilizadas. Como o título do projeto sugere, a iniciação científica foi orientada para o estudo das bases que levaram à criação da física de partículas e suas tecnologias. Em especial, além de sua fundamentação teórica, focamos esforços na aprendizagem do software matemática com os pacotes FineCalc e FineArts, voltados à resolução das integrais relacionadas à diagramação proposta por Feynman, utilizando, para tanto, as conhecidas regras douradas de Fermi. Em nossos estudos, nos deparamos com uma característica fundamental relacionada às partículas subatômicas, a capacidade de decaírem e interagirem umas com as outras, gerando, a partir das 4 forças fundamentais, os fenômenos que regem o universo. E, com base nessa premissa, em nossos estudos voltados à teoria, julgamos pertinente aplicar as ferramentas computacionais no cálculo da taxa de decaimento do bóson de Higgs em primeira ordem na teoria de perturbação, focando nas contribuições com loops fermiônicos e comparar então a literatura existente na área, não apenas introduzindo o contexto teórico e histórico de partículas ao discente, mas o introduzindo também no contexto prático utilizado nos estudos de novas partículas. Utilizando como exemplo o código voltado ao decaimento do Higgs em 2 gluons, disponibilizados pela galeria de exemplo do pacote FineCalc, presente em seu site, alteramos as linhas de código de forma que pudéssemos relacionar suas funções com o processo de decaimento estudado, onde o Higgs decai em 2 fótons, com os diagramas representando emissões de quark top como principais contribuintes ao decaimento, como podemos observar nos 2 diagramas de Feynman correspondentes. Como resultado, obteríamos a taxa de decaimento, e com ela poderíamos traçar um gráfico em relação à massa do Higgs, ambos comparáveis à literatura e também aos experimentos realizados em colisores de partículas, ou seja, nossos resultados experimentais. Como resultado, após análises numéricas por parte da matemática, obtivemos a taxa de decaimento apresentada em função da massa do Higgs, e a próxima etapa do projeto seria comparar com resultados já conhecidos na literatura. Para tanto, utilizando-nos do artigo Higgs Decay to Two Photons, do Marciano, Zhang e Willenbrock, no limite em que trabalhamos apenas com quark top, por mais que a taxa de decaimento se apresente visualmente distinta, teríamos a confirmação de nossos resultados se, considerando que ambas funções sejam iguais, após uma razão simples entre a taxa de decaimento obtida pela matemática e a do artigo, nos deparássemos com uma função unitária para quaisquer intervalos energéticos, em outras palavras, para a própria massa do bóson, como observamos no gráfico encontrado. Portanto, dada a confirmação de nossos resultados, plotamos um gráfico relacionando a taxa de decaimento do Higgs com sua massa, sendo a linha tracejada em vermelho o valor experimental para a massa do bóson. Por meio dos estudos voltados à física de partículas, então, fomos capazes de inferir a respeito da taxa de decaimento do bóson de Higgs em seu decaimento em 2 fótons, utilizando-nos do modelo padrão. Podemos identificar no projeto os principais elos entre a teoria e a prática, compreendendo com maior clareza tanto a dificuldade quanto o processo, especialmente as ferramentas e o raciocínio utilizado nesse último século para o desenvolvimento de uma teoria plena dentro da física de partículas. Entendemos também que, como uma ciência, a área de partículas é passível de aprimoramento, atingidos a partir de observações de outras visões, tal como o mecanismo do decaimento de Higgs, cuja partícula intermediária poderia muito bem ser quarks de outros sabores, mesmo que a dominância em termos mássicos seja primordialmente por parte do top. De qualquer forma, poderíamos muito bem nos perguntar como o processo mudaria se alterássemos os fermions que os intermedia. Como resultado apresentado, fomos capazes de desenvolver um olhar crítico e uma compreensão muito maior do que é e de como são realizadas as pesquisas e, portanto, atuações dentro da área de partículas. E, muito embora o principal objetivo desta iniciação científica for alcançada, podemos considerar futuras pesquisas voltadas especialmente ao mecanismo de decaimento, estudando justamente as diferenças apresentadas quando alteramos, seja o produto do decaimento, os intermediadores do processo ou até mesmo uma combinação desses dois. Essas foram as referências utilizadas para o projeto. E eu gostaria de agradecer pela atenção de todos. Muito obrigado.